Luísa Marinho por um mundo melhor, debatendo sobre problemas ambientais. Qual a sua opinião sobre o que assolou o Rio de Janeiro? Pode começar quem Bom, quiser, gente. Quem quiser. eu acho que o Rio de Janeiro não está preparado assim para tanta chuva como... E também não era uma coisa esperada, né? Tanta chuva assim, né, professor? Como aconteceu essa semana, não era um negócio que... Acho que o Rio de Janeiro não está bem preparado para receber tanta água assim num instante só. Eu acho que... Fala uma palavra, Rafael. O que você acha? Joga pra mim. Eu acho que isso daí é um pouco de problema, culpa um pouco das pessoas, né? Porque tanto a televisão fala, não jogue lixo na rua, não jogue lixo não sei o quê, as pessoas continuam jogando. Aí quando vem essas chuvas, acontece o que a gente vê na televisão, enchente, tudo isso. Também um pouco de culpa do governo, né? Porque eles sabem que as pessoas ficam fazendo casa em favelas, É verdade. qual é a deles? Ir lá, tentar tirar essas pessoas da favela, acabar com esse negócio de favela, para não acontecer o que está acontecendo ultimamente. Bom, talvez se as pessoas fizessem, elas não teriam estar passando por certos tipos de coisa. Se elas jogassem o lixo na lixeira, não precisariam desse problema. A culpa é da população? É, mas do governo também. Mas antes assim, da população poder reclamar do governo, ela tem que ver se ela está certa. Porque o que adianta você falar para não jogar o lixo no chão e a pessoa vai lá e joga? Então são simples problemas que estão acabando com o meio ambiente. Às vezes as pessoas acham que são besteira, mas na verdade que não é. Assim, eu já tinha conversado com uma professora em relação a isso. Eu vi uma reportagem que passou na televisão a respeito disso. Uma tartaruga simplesmente nasceu deformada devido à quantidade de lixo que tinha e aquele negocinho que segura a tampa da garrafa PET entrou dentro do, assim, o casco dela na verdade formou o negócio da tampa, ou seja, ficou como um 8, entendeu? E isso acontece sempre, foi o que vocês falaram, isso acontece, é culpa da população? Com certeza, é culpa também do governo? Sim, mas eu acho assim que também vemos assim, muitas coisas em relação à camada de ozônio, né? E, poxa, às vezes eu, por exemplo, fiz uma pesquisa em relação assim, porque as pessoas falam, a gente usa aqueles desodorantes aerosóis. Então, poxa, às vezes a gente está passando assim, vai acabar com a camada de ozônio. Mas por que vai acabar com a camada de ozônio? O que vai ocorrer para que aquilo acabe com a camada de ozônio? Então, existe um gás dentro do recipiente do desodorante que faz com que acabe. Esse gás se chama gás freon. Ele não é muito perigoso, mas mediante a quantidade dele estar sendo expelido, ele se torna... É bom você tocar esse tópico, porque o ser humano tem a mania de falar que ele joga um papelzinho na rua, aí fala, só um papelzinho vai fazer diferença. Mas imagina, se pessoas jogar 100 papelzinhos na rua, imagina o mundo todo jogando um papelzinho cada um na rua, a diferença que isso não vai fazer no meio ambiente, né, pessoal? Então isso, o ser humano às vezes tem uma cabeça muito primitiva em respeito ao meio ambiente, que ele só sabe derrubar as árvores, mas não sabe reflorestar, só sabe ver o concreto, mas mata, ele está acabando com isso aos poucos. É a própria morte deles que estão sentenciando, né? Até aquilo em relação à física também, que toda ação tem uma reação. Essa reação pode ser boa, pode ser positiva, como também negativa. Positiva em relação, poxa, eu vou cortar madeira, vou fazer o papel, eu vou fazer algum lápis, mas sabe, vai ter aquele reflorestamento. E também pode ser negativo em termos assim de, poxa, você cortou, você não vai plantar, entendeu? Não vai plantar aquela árvore de novo, entendeu? Você simplesmente sai jogando as coisas, não mede a consequência, entendeu? Eu acho que, como eu disse, toda ação tem uma reação. Se você joga lixo, aquilo vai ter o retorno para você. Pode ser de algum bueiro tampado em relação à quantidade de lixos, né, que nós vimos hoje em dia e tal. Poxa, eu penso assim também, que esses deslizamentos, né, que tem nos morros
eu acho que deveria ser uma coisa mais assim, bem planejada. Por exemplo, poderia ter algum tubo, alguma coisa que fizesse com que a água escorresse ali para dentro, para que levasse ele, não porque assim, na verdade, quando isso ocorre, é muito acúmulo de água no solo do morro. Então quando ele tá, porque normalmente ele não fica encharcado. Então quando ocorre grande quantidade de chuva, ele não tem como absorver mais a água, ele simplesmente vai e tem um deslizamento. Mas nesse caso não foi isso. Mas na verdade, eu assim, concordo e discordo do que de você. Na verdade, que nem essas casas no morro não deveriam nem existir. Porque fazer casa no morro sabe que não é certo. Essas obras do PAC agora, essas obras do PAC, ali Manguinho, que fizeram ali, quando teve essa enchente toda, as pessoas que moram no primeiro andar ali, tudo ficaram inundadas. Né? Então, eu acho que o governo realmente tinha que dar mais duro em cima, tirar as pessoas que moram em comunidades carentes, fazer mais casas, apartamentos, assim, para eles tirarem eles dali. Porque morro não é uma coisa para se morar. Mas em relação ao que a Catherine estava falando, naquele Morro do Bumba nem foi caso disso, caso de água e lama. Foi mais porque embaixo tinha um lixão. Eles aterraram, colocaram terra por cima e começaram a fazer as casas ali. Então o que aconteceu? O lixo produziu gás metano que agride o meio ambiente. E quando escorreu para cima, quando entrou em contato com a água, explodiu. Isso está dando no noticiário. Então eu acho que sim, os políticos tinham que ter vetado isso, não podiam ter construído ali, porque ali tinha um lixão. Poxa, e agora lá tem um monte de gente Pavimentou lá. tudo. Um monte de gente lá, assim, agora lá, soterrada lá com um monte de lixo, é lama. São um descaso com a vida humana. Pra você ter uma noção, os corpos que estão saindo dali, deixa eu sair dali ver foi uma... Gente, eu gostaria de agradecer o trabalho de vocês. É claro que o vídeo a duração dele é bem pequenininha. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia falar muito mais, tá? E um grande agradecimento nesse esforço todo, né, que na semana passada a gente marcou e não conseguimos. E hoje, assim, foi fantástico.